Eu vou contar uma história para você. É uma história antiga. Aconteceu lá no século passado. É a história de um bebê. Um bebê que nasceu com um pouquinho mais do que 5 quilos. Este bebê, ele foi muito comentado lá na maternidade por ter 5 quilos e ter nascido de parto natural com a ajuda de uma fórceps. E esta criança, já tão grande e tão pequena, tão desprovida e já tão no foco de tudo, ela foi crescendo. E é claro que, continuando crescendo, ela manteve aquela característica de sempre ser maior do que as outras crianças. E a sua infância não foi fácil. Carregar um bebê de 12, 13, 15 quilos no colo é muito difícil. Então é claro que essa criança teve que aprender a andar sozinha muito rápido. E também todos os carinhos, todos os afetos, todos os afagos da sua idade era sempre diminuído e deletério. Afinal de contas, ela já era grande. E foi esta frase que fez sentido na sua mente, na sua cabeça desde muito cedo. Sai daqui, criança. Sai daqui, menina. Você já é grande. Deixa as crianças brincarem. Não atrapalhe as crianças. Eu tinha a mesma idade, mas eu não tinha o mesmo tamanho. Hoje nós vamos falar dessa criança, mas não exatamente da Maria, da Betina, da Eduarda, do Abreu, do Carvalho. Nós vamos falar das centenas e milhares de pessoas que estiveram ou sempre foram acima do peso e maior, muito maior do que é esperado para a sua idade e para a sua situação. Nós vamos falar da obesidade, que é uma doença complexa, que é uma doença multifacetada, que é algo que transforma a personalidade e a vida de muita gente. Nós vamos falar das Marias e dos Joãos, que estão vivendo essa história e talvez esteja com tanta raiva do seu corpo, mas que não olhou para a mente, e é a mente que molda o corpo. A obesidade, ela não é falta de vergonha. A obesidade é uma doença crônica que o mundo julgou muito antes de compreender. Durante décadas, disseram que a pessoa com obesidade precisava apenas fechar a boca, comer menos, fazer mais exercícios e tomar vergonha na cara. Ter disciplina, ter força de vontade. Disseram que o corpo, sim, o corpo da pessoa obesa era a prova do seu fracasso. Que cada quilo revelava a sua preguiça e que cada dobra denunciava descontrole. Mas hoje, a ciência nos obriga a reconhecer uma verdade muito mais profunda. A obesidade é uma doença crônica, recidivante, multifatorial e amplamente complexa. E o ganho excessivo de peso não deve ser confundido com a totalidade dessa doença. O aumento de peso é um dos seus sinais mais visíveis. Em muitos casos, é um sintoma corporal de um processo que envolve cérebro, metabolismo, genética, hormônios, sono, alimentação, ambiente, sofrimento emocional, vínculos, desigualdade social e cultura. A Organização Mundial da Saúde e o próprio Ministério da Saúde reconhecem a obesidade como uma doença crônica e multifatorial, influenciada por fatores ambientais, psicossociais, genético, econômico e cultural. Pela primeira vez na história, talvez estejamos enxergando uma luz mais forte, bem longe, lá no final do túnel. Novos medicamentos, novas tecnologias e uma compreensão mais sofisticada do funcionamento metabólico estão transformando o tratamento desta doença, a obesidade. Mas justamente agora surgem outros perigos. A possibilidade de acreditarmos que basta silenciar
o mecanismo da fome, que basta reduzir o número na balança, que basta emagrecer o corpo, mesmo que a mente continue adoecida. E que qualquer magreza deve ser celebrada, independentemente da maneira como essa magreza foi alcançada. Neste vídeo, vamos compreender a obesidade pela ótica da fisiologia, da psicologia, da psicanálise, da sociologia e da cultura. Vamos compreender por que o tratamento precisa ser integrado e por que não adianta trocar uma doença crônica, como a obesidade, por outra condição, talvez ainda mais grave, potencialmente fatal, marcada por restrições, desnutrição e terror de engordar. Porque saúde não é simplesmente ocupar menos espaço. Saúde é conseguir habitar o próprio corpo com vida, autonomia e dignidade. Quando olhamos para uma pessoa que ganhou muito peso, enxergamos um corpo, mas não enxergamos tudo o que aconteceu dentro daquele corpo. Não vemos sua predisposição, não vemos sua predisposição genética, não vemos como seu cérebro regula a fome, não vemos como é a sua qualidade do sono, não vemos seus medicamentos, não vemos resistência à insulina, não vemos seu padrão hormonal, não vemos sua jornada de trabalho. Falta ao acesso de alimentos saudáveis, histórias de dieta, relação com a comida, traumas, estresse. Não vemos o luto, a solidão, a ansiedade ou a depressão. Não vemos as horas que esta pessoa passa cuidando dos outros e o pouco tempo que resta para cuidar de si mesmo. Por isso, o peso é uma informação, mas não é a explicação completa. A obesidade envolve o acúmulo excessivo ou anormal de gordura corporal com potencial para prejudicar a saúde. O índice de massa corporal ainda é utilizado como instrumento de triagem, mas não consegue isoladamente diferenciar gordura de massa muscular, determinar a distribuição de gordura, nem avaliar o funcionamento metabólico de uma pessoa. Duas pessoas podem apresentar o mesmo IMC e condições de saúde muito diferentes. Uma pode ter boa capacidade funcional e exames relativamente preservados, enquanto outra pode apresentar diabetes, esteatose hepática, apneia do sono, limitações articulares e comprometimento cardiovascular. Isso não significa que a obesidade deve ser ignorada quando não há complicações aparentes. Significa que ela precisa ser avaliada clinicamente e não julgada apenas pelo que nos é visível aos olhos. A obesidade é classificada como crônica porque tende a permanecer ou reaparecer ao longo da vida. É recidivante porque, mesmo depois de uma perda importante de peso, existe a grande possibilidade de recuperação parcial ou total. É multifatorial porque não possui uma causa única e é complexa porque seus fatores se influenciam mutuamente. Um exemplo: a pessoa dorme mal, dormindo mal, sente mais fome e menos disposição. Com menos disposição, movimenta-se menos. Cansada e estressada, procura alimentos mais rápidos e compensadores. Ganha peso. O peso pode piorar a sua apneia do sono. A apneia piorada ainda mais piora o sono, a sua qualidade. O sono ruim agrava a fome, a fadiga, a irritabilidade, a resistência à insulina. Perceba, não existe um único culpado aqui. Existe um sistema de retroalimentação. Outro exemplo: a pessoa desenvolve depressão. A depressão reduz sua energia, sua capacidade de autonomia. Ela passa a se movimentar menos, pode comer para aliviar o sofrimento ou pode usar medicamentos que favorecem o ganho de peso. O aumento do peso intensifica o estigma, a insatisfação corporal e o isolamento. Isso pode aprofundar ainda mais a depressão. Estudos apontam que a relação entre obesidade e depressão pode ser bidirecional. A obesidade pode aumentar o risco da depressão e a depressão, com certeza, elevar o risco à obesidade. Portanto, não estamos diante de uma equação simples. Estamos diante de uma doença sistêmica. E quando uma doença é sistêmica, o tratamento
também precisa ser sistêmico. Existe uma verdade básica para que o corpo acumule energia. A energia ingerida precisa, ao longo do tempo, superar a energia utilizada. Mas isso descreve o resultado. Não explica a origem. Dizer que alguém ganhou peso porque ingeriu mais energia do que gastou é semelhante a dizer que uma banheira transbordou porque entrou mais água do que saiu. Sim, isso é uma verdade, mas ainda precisamos saber. A torneira ficou aberta por quê? O ralo estava entupido? Alguém tentou fechar essa torneira? O mecanismo estava quebrado? Havia água entrando mais de um lugar do que de um outro lugar? No organismo humano, a regulação do peso envolve o cérebro, o tecido adiposo, o intestino, pâncreas, fígado, músculo, sistema nervoso, hormônios e circuitos de recompensa. A fome não é apenas uma escolha consciente. O corpo produz sinais para aumentar ou diminuir a ingestão. A grelina está relacionada ao aumento de fome e à antecipação da alimentação. A leptina, produzida principalmente pelo tecido adiposo, sinaliza ao cérebro a quantidade de energia armazenada. A insulina participa do controle da glicose e também se relaciona à disponibilidade energética. Hormônios intestinais como GLP-1, PYY e CCK participam da saciedade e da comunicação entre o intestino e o cérebro. Além da fome fisiológica, existe a fome hedônica, relacionada ao prazer, à recompensa e à capacidade de determinados alimentos estimularem o cérebro mesmo quando a necessidade energética já foi atendida. Isso explica por que podemos estar satisfeitos depois de jantar e ainda desejar uma sobremesa. Não porque o estômago esteja vazio, mas porque o sistema de recompensa continua sensível a determinados estímulos. Alimentos ultraprocessados são frequentemente desenvolvidos para serem muito fáceis de consumir, altamente palatáveis e recompensadores. A combinação de açúcar, gordura, sal, textura, aroma, conveniência pode favorecer um consumo rápido e pouco consciente. Mas é necessário evitar aqui outra simplificação. Nem toda pessoa com obesidade come compulsivamente. Nem toda pessoa com compulsão alimentar possui a tal da obesidade. Nem toda alimentação emocional produz obesidade. E nem toda obesidade decorre de alimentação emocional. São fenômenos que podem se encontrar, mas não são sinônimos. A fisiologia também ajuda a explicar por que manter o peso perdido costuma ser tão difícil. Quando uma pessoa emagrece significativamente, o organismo ele pode reagir como se estivesse diante de uma ameaça. A fome, ela pode aumentar, a saciedade pode diminuir, o gasto energético pode cair, o corpo pode tornar-se mais eficiente, gastando menos energia para realizar as mesmas tarefas. Você vê como é complexo? A pessoa pode pensar mais em comida, pode sentir maior atração por alimentos energéticos. Esse processo é conhecido como adaptação metabólica. O corpo não está moralmente sabotando a pessoa. Ele está ativando mecanismos antigos de sobrevivência. Durante grande parte da história humana, perder reservas corporais significava riscos. O organismo não sabe que a pessoa está tentando entrar em uma roupa número 36. Ele interpreta a diminuição prolongada das reservas como uma possível privação. É por isso que a manutenção do tratamento precisa ser considerada desde o início ou até mesmo antes desse início. A obesidade não deve ser tratada como uma gripe, na qual se toma um medicamento por alguns dias e depois tudo termina. Ela se aproxima mais de condições como hipertensão, diabetes, que exigem acompanhamento, revisão de condutas e cuidado contínuo.
A orientação atual da OMS considera que tratamentos farmacológicos, incluindo medicamentos relacionados ao GLP-1, devem integrar uma estratégia abrangente, com alimentação saudável, atividade física, suporte comportamental e acompanhamento a longo prazo. A própria organização afirma que medicamentos isoladamente não resolvem o problema da obesidade. Essa frase, ela precisa ser repetida. A medicação pode tratar mecanismos importantes da doença, mas não substitui a construção de uma vida possível. Durante muito tempo, o tratamento da obesidade produziu resultados frustrantes para muitas pessoas, inclusive a pessoa que te fala aqui. Dietas extremamente restritivas, programas baseados em culpa, medicamentos antigos com efeitos adversos importantes, oscilação de peso, cirurgias realizadas sem preparação emocional adequada, promessas milagrosas e a repetição de uma mensagem muito cruel. Se você recuperou peso, é porque não se esforçou tanto. Hoje, o desenvolvimento de novas medicações representam uma mudança significativa e importante. Os agonistas do receptor do GLP-1 e outras terapias relacionadas podem reduzir a fome, aumentar a saciedade, retardar o esvaziamento gástrico e melhorar o controle glicêmico. Para muitas pessoas, isso produz uma experiência inédita. O pensamento constante em comida diminui. A urgência alimentar reduz. A saciedade parece com uma quantidade menor. A pessoa finalmente percebe que aquilo que lhe chamava de falta de disciplina possui uma dimensão biológica real. Ela pode dizer: pela primeira vez, entendi como é terminar uma refeição e simplesmente não querer mais continuar. Gente, vocês não imaginam como essa sensação ela é importante e tão bem-vinda. Isso pode e é absolutamente libertador. A medicação não deve ser demonizada, longe de mim. Quando bem indicada, acompanhada, pode ser uma ferramenta legítima para um tratamento de uma doença crônica e cruel. Da mesma forma, a cirurgia metabólica ou bariátrica pode ser necessária e transformadora em determinadas situações. O problema começa quando uma ferramenta médica é transformada em instrumento indiscriminado de adequação estética. Quando a pergunta deixa de ser: esta pessoa possui indicação clínica? E passa a ser: como podemos fazer para ocupar o menor corpo possível? Quando medicamentos para obesidade se tornam acessórios de beleza. Quando pessoas sem indicação utilizam doses por conta própria. Quando há venda clandestina, quando a internet oferece protocolos universal que serve para todo mundo. Quando o emagrecimento acelerado é celebrado sem que ninguém pergunte: como está a sua massa muscular? Como estão seus exames? Como está a sua relação com a comida? Ela ainda consegue se alimentar adequadamente? Ela está vomitando? Está desidratada? Está perdendo força? Está obcecada pelos números na balança? Está aterrorizada com a possibilidade de recuperar os quilos perdidos? Possui uma história de anorexia, bulimia ou compulsão? Está utilizando medicamento para tratar uma doença ou para perseguir uma fantasia de desaparecimento corporal? A luz no final do túnel existe, mas uma luz mal utilizada também pode cegar. Os novos medicamentos não retiram a necessidade do cuidado com a sua saúde mental. Ao contrário, elas tornam a avaliação psicológica e o acompanhamento emocional ainda muito mais importante. Porque quando a fome biológica diminui rapidamente, pode aparecer tudo aquilo que a comida ajudava, a comida em excesso ajudava a regular. A tristeza, a raiva, a solidão, a ansiedade, o vazio, a dificuldade de colocar limites, o conflito conjugal, a ausência de prazer, a relação traumática com o próprio corpo, a necessidade de aprovação e a compulsão
pode aparecer compulsão por outras coisas. Se a comida funcionava como o principal recurso de conforto, o que é que ocupará no lugar dessa comida? Se comer era a única pausa do dia, como essa pessoa aprenderá a descansar? Se o alimento era companhia, o que acontecerá com a solidão dessa pessoa? Se a comida anestesiava memórias, o que acontecerá quando essa anestesia diminuir? Por isso, a medicação não elimina a história emocional. Ela pode criar uma oportunidade para que essa história finalmente seja escutada. E é aqui que a psicologia, a psicanálise serve para convencer a pessoa que emagrecer é apenas a diminuição de um sintoma e não a cura. Nós precisamos estar cuidando multifacetadamente da nossa saúde, mente, corpo e alma. Também não devemos pensar que somos policiais da alimentação alheia. O psicólogo, o psicanalista, ele não está aqui para fiscalizar o seu prato, para premiar a perda de peso e repreender a recuperação deste mesmo peso. A função deste profissional é compreender fatores psicológicos que participam do adoecimento e ajudar a pessoa a construir recursos mais amplos de regulação, consciência e escolhas. Uma contribuição importante aqui dos psicanalistas ou dos profissionais de saúde é ajudar as pessoas a diferenciar fome fisiológica de vontade específica, fome emocional, compulsão condicionado, compulsão, impulso, necessidade de recompensa, necessidade de descanso, necessidades de vínculos. Às vezes a pessoa diz, eu estou com fome, mas o que existe mesmo, no fundo, é uma grande exaustão. Em outro momento, existe uma fome corporal verdadeira, mas ela tenta ignorá-la porque biologicamente está medicada ou com defeito. A psicoterapia pode ajudá-la a reconstruir as suas percepções corporais e os sinais, que esse corpo demanda para mostrar verdadeiramente quando o corpo precisa ser alimentado e quando ele pode seguir gastando as energias adquiridas. Muitas pessoas vivem aprisionadas em pensamentos como ou sigo tudo perfeitamente ou eu fracasso. Sabe? Trabalhar o pensamento da pessoa do tudo ou nada. Já comi um doce, então eu perdi o meu dia. Na segunda-feira, então, eu começo de novo. Só que hoje é terça. Eu preciso recompensar amanhã. Então, como eu comi um doce, uma pizza, ou saí um pouco fora, eu vou ter que me acabar na academia. Se eu não emagreci nada esta semana, então nada valeu a pena, todo o meu esforço. Esses pensamentos, eles criam ciclos rígidos e a quebra de regras pode trazer culpa e até o abandono do tratamento. O tratamento psicológico aqui, ele ajuda a substituir essa necessidade de perfeição e reforçar que o que comanda mesmo o melhor resultado é a continuidade. Uma refeição não define uma semana. Um episódio não destrói um processo. Uma oscilação não significa o retorno ao ponto inicial. A compulsão alimentar envolve episódios de ingestão acompanhadas de sensação de perda de controle e de sofrimento significativo. Ela não é simplesmente comer muito em alguma festa. Para algumas pessoas, isso pode significar rapidamente que ela falhou ou que ela não tem caráter. A pessoa, ela pode aí continuar comendo, mesmo sem ter fome e sentindo ainda mais vergonha de si, ela passa a tentar esconder essa experiência e se culpando ainda mais, ela se alimenta ainda mais. O objetivo do tratamento psicológico aqui, nesses casos, é manter a consciência de que pode existir outros mecanismos atuando nessa compulsão. E uma compulsão não deve ser apenas produzida como, serve para eu ganhar peso.
Primeiro, é necessário saber os gatilhos para reduzir esses episódios, compreender, regular a alimentação, flexibilizar essas regras tão rígidas que nos ensinaram para que a gente possa, mesmo quando cair, diminuir a nossa vergonha e persistir no nosso ideal. Uma busca agressiva por emagrecimento pode, em alguns casos, intensificar a restrição e, com isso, aumentar a compulsão. Regular emoções não significa impedir que elas existam. Veja bem, significa reconhecer o que se sente, tolerar o efeito desse sentimento, compreender a sua mensagem e saber escolher melhor, né? Como responder, escolher como responder, de que forma responder a esse impulso que já vem vindo de muito tempo. Uma pessoa pode ter aprendido desde pequena que raiva é proibido, chorar é fraqueza, pedir é incomodar, descansar é preguiça, dizer não é egoísmo, sentir necessidade é humilhante. Nesse cenário, comer pode tornar-se uma forma silenciosa de atender a necessidade que essa pessoa não consegue, né, suprir nas suas relações. A psicoterapia constrói outras possibilidades. Faz com que a pessoa passe a nomear, a pedir, a negociar, a descansar, colocar limites, buscar companhia, tolerar frustração e reconhecer o próprio cansaço. A obesidade não é causa automaticamente de depressão, ansiedade e trauma. Entretanto, essas condições podem participar de determinados casos. A depressão pode alterar o sono, a energia, o movimento, o apetite e o autocuidado. A ansiedade pode favorecer a alimentação impulsiva ou altamente controlada. O trauma pode afetar a regulação do estresse, a percepção corporal, o vínculo e a sensação de segurança. O tratamento psicológico precisa investigar essas relações sem presumir que toda pessoa com obesidade possui um trauma escondido. Imagem corporal não é apenas gostar ou não gostar do que se vê no espelho. É a experiência subjetiva de possuir um corpo. É como a pessoa imagina que é vista. É quanto espaço ela acredita que pode ocupar. É como ela interpreta o olhar das outras pessoas. É como ela vive a sua sexualidade. É como se veste, se movimenta, se apresenta ou, infelizmente, como se esconde. A pessoa pode emagrecer dezenas de quilos e continuar se percebendo tão gorda quanto antes. Pode comprar roupas menores e ainda selecionar mentalmente tamanhos antigos. Pode receber elogios e continuar aterrorizada. Pode sentir que seu novo corpo não lhe pertence. Pode tornar-se dependente da aprovação alheia. Por isso, mudar a forma corporal não transforma automaticamente a representação psíquica do corpo. A mente frequentemente precisa de um tempo a mais para acompanhar, perceber e celebrar essa mudança. O estigma do peso pode produzir consequências psicológicas e fisiológicas. Revisões associam experiências de estigma a maior sofrimento emocional, alteração alimentares, ansiedade, depressão, insatisfação corporal e pior autoestima. Estudos também encontram uma relação consistente entre estigma e comportamentos alimentares desorganizados. Uma pessoa pode internalizar a violência social e passar a pensar: meu corpo é prova de que eu sou inferior. Ninguém pode me amar com esse corpo. Eu não mereço aparecer. Só começarei a viver depois que eu emagrecer. A terapia precisa separar o corpo real do julgamento moral construído sobre essa pessoa, sobre o estigma da gordura. Porque ninguém desenvolve saúde sustentável odiando a própria existência. A psicanálise não possui uma explicação universal para a obesidade. Será irresponsabilidade dizer que toda pessoa ganha peso para preencher um vazio, ou que toda a obesidade decorre da oralidade, ou que todo corpo gordo é uma defesa contra abuso. Essas hipóteses, elas podem fazer sentido em algumas histórias, mas não devem ser impostas. A psicanálise trabalha com a singularidade. Sua pergunta
não pode ser aceita para qualquer pessoa. Vai depender das respostas. O que essa pessoa come, o que significa comer para essa pessoa, em quantos momentos ocorrem os deslizes, o que acontece antes, como se sente depois, qual a função a comida desempenha na vida dessa pessoa, qual a história desta pessoa e deste corpo. A comida, ela precisa deixar de ser o primeiro objeto de cuidado. Neste cuidado, a pessoa é mais importante. No começo da vida, como os alimentos foram apresentados, o cuidado, a presença das relações iniciais, o aprofundamento, né? O cuidado do bebê, ele recebe ou não recebe excesso de alimentação, ele recebe ou não recebe excesso de colo, ele tem calor humano, ele se lembra de cheiros, contato, voz, ritmo, alívio. A experiência de ser alimentado também é uma experiência de ser cuidado. Por isso, ao longo da vida, a comida pode conservar significados afetivos. Um prato pode representar o carinho recebido pela avó. Um bolo pode significar o aniversário, onde esta pessoa foi muito feliz e se sentiu pertencendo. Um almoço pode ser a única ocasião onde uma família se reúne. Uma sobremesa pode carregar a memória de uma pessoa que já morreu. Em alguns casos, comer é tentar reencontrar uma experiência que trouxe amparo, amor, alívio. Não porque a pessoa seja infantil, mas porque o corpo guarda essas memórias relacionais. Há emoções que conseguimos nomear. Eu estou triste, eu estou com medo, estou frustrado, mas há experiências que permanecem sem representação. A pessoa apenas sente um aperto, uma agitação, uma urgência. Ela abre o armário e o que encontra? Aquele biscoito doce, calórico, que traz aquele alívio imediato. Então ela come. Por alguns minutos, a sensação ruim diminui. A psicanálise pode compreender esse ato como uma tentativa de transformar uma angústia indefinida em uma experiência concreta. Antes, havia algo sem nome. Agora existe sabor, mastigação, preenchimento, peso, prazer e depois, infelizmente, vem a culpa. A angústia difusa ganha um roteiro conhecido. A pessoa pode não controlar o sofrimento, mas ela consegue controlar parcialmente a sequência de comer, sentir alívio e depois se punir. O tratamento analítico procura ampliar a capacidade de simbolização, transformar urgência em palavra, transformar descarga em pensamento, transformar repetição em possibilidade de escolha. A comida como objeto confiável. Pessoas podem recusar, abandonar, criticar, humilhar, exigir. A comida não exige toda essa complexidade. Pode estar disponível quando ninguém mais está. Pode oferecer prazer sem obrigar a pessoa a se expor emocionalmente. Pode ser escondida, pode ser controlada, pode preencher o silêncio. Para alguém que viveu vínculos imprevisíveis, a comida pode tornar-se uma companhia estável. Não devemos arrancar essa função violentamente sem construir outras formas de sustentação emocional. Porque quando um sintoma desaparece sem elaboração, a angústia pode reaparecer por outro caminho. A pessoa pode reduzir drasticamente o consumo de alimentação e aumentar da mesma forma drástica o consumo de álcool, por exemplo. As compras, o trabalho excessivo, o uso de telas, a dependência afetiva, exercícios compulsivos, automedicação, sexualidade impulsiva. O objetivo não é substituir uma compulsão por outra, é ampliar a capacidade de estar consigo e com outras pessoas. Em determinadas histórias, o corpo maior pode adquirir uma função defensiva. Isso pode aparecer, por exemplo, em pessoas que sofreram sexualização precoce, invasão corporal ou abuso. Algumas podem associar a perda de peso à exposição. Ser vista pode parecer perigoso. Sentir-se desejada pode reativar um medo. Nesse caso, o corpo pode funcionar simbolicamente como barreira, armadura
ou tentativa de reduzir aproximações. Mas essa interpretação nunca deve ser lançada sobre o peso como uma sentença. Não se diz, você engordou para não ser desejada. Pergunta-se, escuta-se, permite que esta pessoa entre em contato com esse sentimento e consiga construir dentro de si a sua própria identidade como pessoa. Outras pessoas podem viver o contrário. O corpo maior não os deixa permanecer invisíveis, torna-os hipersensíveis. Todos enxergam seu tamanho, mas quase ninguém enxerga a sua subjetividade. Ela entra em um ambiente e imagina que o corpo chegou muito antes dela. Acredita que todos já concluíram quem ela é: preguiçosa, desleixada, descontrolada, doente, sem atratividade nenhuma. Nesse sentido, o sofrimento não está apenas no acúmulo de gordura corporal, está no olhar social, na transformação que a pessoa dá, o outro dá a esse corpo, como se fosse um caráter. A psicanálise também pode ajudar a compreender a crueldade interna. A pessoa incorpora as vozes que ouviu. Você não tem controle, você não tem jeito mesmo. Por que come tanto desse jeito? Você já está saciado. Assim, ninguém vai querer você. Você está enorme. Tenha vergonha na sua cara. Por que você faz isso consigo mesmo? Essas vozes formam um tribunal interno. Mesmo quando ninguém está falando, a violência continua. A pessoa come, se condena, se esconde, emagrece e aí teme recuperar. Recebe elogios e sente que agora precisa manter o resultado a qualquer custo. O corpo transforma-se em prova constante de merecimento. Superar nunca é o suficiente. Se a pessoa perde 5 quilos, ela imagina que deveria perder 10. Se perde os 10 tão sonhado, ela pensa que deveria perder 20. Se chega ao peso planejado, começa a buscar a definição muscular. Se alcança a definição muscular, encontra outra parte para corrigir. É aquela pele que sobrou? É aquela estria que ficou? A meta desloca-se porque o problema nunca foi apenas o peso. Era a impossibilidade de se sentir suficiente. Também precisamos perguntar de quem é o desejo de emagrecer. Da pessoa, do companheiro, da família, do médico, da internet, do mercado, da criação que a pessoa teve, gordofóbica, ou das humilhações que aconteceram na escola, da mulher que acredita que só será escolhida se diminuir. É possível desejar cuidar da saúde e perder peso. Esse desejo, ele tem que ser legítimo, mas a análise ajuda a diferenciar o cuidado da submissão. A pessoa está construindo uma vida mais saudável ou tentando comprar o direito de existir, de ser igual? Está emagrecendo para ampliar a sua mobilidade ou para escapar do ódio social? Está tratando uma doença ou perseguindo uma promessa de amor? O emagrecimento pode mudar muitas coisas na vida de uma pessoa, mas não pode garantir que alguém será amado. Não resolve automaticamente o abandono, não elimina os conflitos familiares já existentes, não cura trauma sozinho, não produz identidade, não substitui vínculo, não garante paz. A psicanálise contribui lembrando que o ser humano não é apenas o seu metabolismo, é também desejo, linguagem, história, falta e relações. A abordagem psicodinâmicas são estudadas principalmente no campo dos transtornos alimentares e dos aspectos relacionais ligados ao comer. Existem trabalhos sobre apego, funcionamento psíquico e terapias psicodinâmicas, mas a evidência não autoriza a apresentar a psicanálise como tratamento isolado capaz de curar a obesidade. Ele sim é uma contribuição e está especialmente em ajudar a compreender a função subjetiva de comer, do corpo, dos vínculos e das repetições. Tratar a obesidade exige mais do que transmitir informações nutricionais. A maioria das pessoas sabe que verduras costumam ser mais nutritivas do que refrigerante. O problema não é apenas saber, é conseguir transformar conhecimento em uma vida concreta.
Por isso, precisamos construir diferentes formas de educação ao mesmo tempo. A educação emocional é aprender a reconhecer o que acontece dentro de si, diferenciar fome de ansiedade, cansaço de preguiça, solidão de vontade de comer, raiva de culpa, necessidade de descanso, de falta de disciplina. É aprender a tolerar emoções sem precisar eliminá-las imediatamente. É entender que uma emoção não é uma ordem. Sentir vontade não obriga a pessoa a agir. Sentir tristeza não significa fracasso. Sentir fome não é vergonha. Educação emocional também é desenvolver autocompaixão. Autocompaixão não é passar a mão na sua própria cabeça. É tratar-se de maneira suficientemente respeitosa para que você consiga continuar, persistir, permanecer. A violência interna pode produzir obediência por alguns dias. O cuidado sustenta a mudança por muito mais tempo. Educação física não pode significar apenas gastos calóricos. Movimento é força, mobilidade, coordenação, equilíbrio, sono, capacidade cardiorrespiratória, proteção da massa muscular, autonomia, prazer, conexão com o corpo. Tudo isso traz vantagens. Uma pessoa pode começar o tratamento sem conseguir caminhar longas distâncias. Outra pode sentir vergonha de entrar numa academia. Outra pode conviver com dores. Outra pode ter sofrido humilhação nas aulas de educação física. Mandar todas fazerem a mesma atividade ignora a história e a condição funcional de cada uma. O movimento precisa ser progressivo, adaptativo e, quando necessário, orientado por profissionais diversos. A atividade física não deve funcionar como um castigo pelo que você comeu. Comi, então preciso pagar. Essa lógica transforma o corpo em um eterno devedor. O movimento deve ser parte do cuidado, não uma penitência. Educação alimentar não é dividir alimentos entre puros e pecaminosos. É compreender saciedade, frequência, composição das refeições, planejamento e contexto ao acesso. É aprender que nenhum alimento isolado define uma saúde inteira. É construir uma alimentação que possa ser mantida numa vida real. Uma alimentação perfeita por 10 dias e abandonada no 11º pode ser menos útil do que mudanças possíveis que possam ser sustentadas durante anos. Não se pode falar de escolha sem falar de condições de escolha. Quem possui dinheiro, tempo, cozinha equipada, transporte, segurança e acesso a profissionais vive uma realidade. Quem trabalha 12 horas, paga as suas dívidas e não sobra nenhum dinheiro, pega 4, 5 condições por dia, cuida de crianças, enfrenta insegurança alimentar, mora longe de mercados, vive uma outra história. A obesidade possui determinantes sociais, econômicas, culturais, ambientais. Ela não pode ser reduzida a decisões individuais isoladas. Educação social significa compreender o ambiente alimentar de cada indivíduo. A publicidade, a disponibilidade, o preço, a jornada de trabalho, os horários, a escola, a urbanização, a segurança pública, a desigualdade. Não existe tratamento plenamente individual para um problema produzido também coletivamente. Nossos hábitos não existem fora dos vínculos. Uma pessoa pode desejar mudar sua alimentação, mas vive em uma família que interpreta isso como uma rejeição. Essa pessoa, ela vai ouvir: agora ficou metida? Não vai comer o que eu preparei para você com tanto carinho? Gente, um pedaço de torta não vai te matar. Você já está exagerando. Também essa pessoa pode vir a ser vigiada. E as outras pessoas ficarem à sua mercê. Você pode comer isso? Isso está na sua dieta? Nossa, se você já vai repetir? A educação relacional ajuda familiares e parceiros a apoiarem a pessoa a manter esse controle. Apoiar aqui não é policiar o prato do outro. É perguntar como é que eu posso ajudar e respeitar os limites do outro. É não usar o peso como arma durante uma discussão. É não oferecer comida como a única forma de carinho.
é não sabotar o tratamento por medo que esta pessoa mude e se distancie, né, da relação. Também é necessário compreender que o emagrecimento pode alterar, sim, as relações. Uma pessoa pode tornar-se mais autônoma, pode passar a sair mais, ser vista de outra forma, modificar a sua sexualidade, questionar papéis antigos. O parceiro pode se sentir aí uma certa insegurança. A família pode tentar recolocá-la no lugar de sempre. Por isso, a mudança corporal é também uma mudança relacional. Durante décadas, pessoas com obesidade foram acusadas de não controlar a sua fome. Agora, corremos o risco de transformar a ausência de fome em ideal absoluto. Quanto menos fome, melhor. Quanto menos comida, melhor. Quanto menor o corpo, melhor ainda. Essa lógica pode produzir uma nova forma de adoecimento. Nesse vídeo, eu vou chamar esse fenômeno de anorexia mecânica medicamentosa. É importante aqui esclarecer, esta expressão não é um diagnóstico oficial dos manuais médicos. Ela é uma formulação crítica para descrever uma situação em que a restrição alimentar e a perda de peso são produzidas ou intensificadas mecanicamente por medicamentos, procedimentos aplicativos, controle extremo, dietas rígidas e pressão estética. A pessoa pode não ter começado como uma anorexia nervosa, mas passa a desenvolver um funcionamento semelhante em alguns aspectos. Primeiro, vem o medo intenso de recuperar o peso. Aí, ele sente que precisa manter essa restrição progressivamente. Quando ele come, aparece a culpabilização. Aí vem a desconexão dos sinais corporais. Obsessão pela balança. O exercício passa a ficar compulsivo, a busca incessante por doses maiores de medicamento para sentir menos fome possível. O elogio social à magreza, mesmo quando existe fraqueza, desnutrição, falta de energia, pode sim trazer a pessoa ao mesmo estilo de vida de uma pessoa com anorexia nervosa. A anorexia nervosa é um transtorno alimentar grave relacionado a restrições energéticas, medo intenso de ganhar peso, comportamentos que impedem o ganho e perturbações nas experiências corporais. Existe também a chamada anorexia nervosa atípica. Nesse quadro, a pessoa pode apresentar restrições importantes, perda significativa de peso, medo de engordar e sofrimento alimentar. Mas o seu peso ainda não está abaixo do esperado. Isso é fundamental. Uma pessoa não precisa parecer extremamente magra para estar gravemente doente. Alguém que viveu uma obesidade pode perder muito peso, continuar em um corpo classificado como normal ou acima do peso e ainda assim estar desnutrido, restritivo e psiquicamente adoecido. Como a sociedade celebra a sua perda, o problema pode passar totalmente despercebido. Todos vão dizer: você está maravilhosa, não pare nunca, agora sim. Qual é o segredo de tanta beleza? Queria ter a sua força. Ninguém pergunta: você está comendo? Você consegue parar de se pesar o tempo todo? Você sente medo das refeições? Você está perdendo cabelo? Sua menstruação mudou? Você sente frio constantemente? Nossa, você desmaiou? Isso acontece sempre? Você ainda possui força muscular? Consegue comer com outras pessoas e se divertir com essa alimentação? Você pensa em comida o dia inteiro? O culto à magreza cria uma inversão perigosa. Enquanto uma pessoa perde peso, qualquer método pode parecer aceitável. Náusea vira sinal de eficiência. Repulsa à comida vira disciplina. Fraqueza vira preço necessário. Perda muscular vira apenas um mero detalhe. Isolamento social vira comprometimento. O corpo menor é celebrado mesmo quando a vida dentro deste corpo está diminuindo, desaparecendo. A literatura ainda está avaliando a relação entre medicamentos ligados ao GLP-1 e transtornos alimentares.
Essas medicações podem apresentar benefícios em determinados pacientes, inclusive possíveis reduções de episódios compulsivos em alguns contextos. Por outro lado, pesquisadores e especialistas alertam para riscos de uso inadequado, agravamento de sintomas restritivos ou abuso entre pessoas vulneráveis a transtornos alimentares. A evidência ainda é limitada e exige avaliação cuidadosa. Mas aqui eu paro para fazer um adendo. Será que nós não devemos aproveitar este momento em que a ciência nos traz um alívio para a doença a obesidade e começar a pensar não só em emagrecimento, mas em saúde mental? Portanto, nós não podemos afirmar que esses medicamentos causem anorexia em pessoas, longe de mim. Isso seria incorreto e muito vil da minha parte. Mas também nós não podemos fingir que suprimir intensamente o apetite em uma cultura obcecada pela magreza é psicologicamente neutro. Especialmente quando há histórico pessoal ou familiar de transtorno alimentar. Restrição intensa, distorção de imagem corporal, medo extremo de reganho de peso, perfeccionismo, compulsão por exercício, depressão, ansiedade, trauma, baixa autoestima, uso escondido de medicação, compra irregular, aumento de doses sem acompanhamento. O medicamento, ele pode diminuir a fome fisiológica, mas não decide qual deve ser o tamanho ideal de uma pessoa. Não define a dignidade, não ensina a lidar com as emoções, não resolve a relação com o espelho, não elimina a pressão estética da sociedade, não constrói autoestima, não produz vínculos, não cria sentido para a vida. Quando utilizamos a medicação para cuidar da obesidade, ela é uma excelente aliada. Quando a utilizamos para perseguir um desaparecimento corporal, a aprovação infinita, ela pode ser incorporada a uma dinâmica adoecida. A obesidade pode aumentar riscos metabólicos, cardiovasculares, respiratórios, articulares e funcionais. Ela merece tratamento. Não devemos romantizar suas possíveis complicações. Mas tratar a obesidade não significa celebrar qualquer emagrecimento. Uma pessoa pode perder peso e perder saúde ao mesmo tempo. Pode perder gordura e também massa muscular. Pode desenvolver deficiência nutricional. Pode desidratar, perder força. Pode desenvolver alterações cardíacas. Pode aprofundar depressão. Pode entrar em transtorno alimentar e também tornar-se socialmente isolada. Deixar de aproveitar momentos com a sua família. Pode viver dominada pelo medo de recuperar o peso perdido. Imagine alguém que passou a vida acreditando que só seria respeitada se emagrecesse. Finalmente, encontra um medicamento que reduz sua fome. Começa a perder peso, recebe elogios de todo mundo, todos os dias. Pela primeira vez, essa pessoa está sendo vista. Quanto mais ela emagrece, mais reconhecimento ela recebe. Então, surge o medo. Se eu recuperar o peso, perderei novamente o amor e o reconhecimento. Aí, a pessoa, mesmo contra a dica do médico, ela aumenta a dose, ela diminui a comida, o corpo passa a enfraquecer, mas interromper parece impossível, porque não está em jogo apenas o peso, está em jogo a identidade conquistada, o direito de ser elogiada, a sensação de pertencer. Por isso, o acompanhamento psicológico precisa trabalhar também o luto à identidade antiga. Quem era você antes? Quem você está se transformando? O que espera encontrar depois do emagrecimento? Como reagirá se a vida não mudar da maneira que você imagina? Como enfrentará uma possível recuperação parcial desse peso perdido? Conseguirá continuar se cuidando sem entrar em pânico? A recuperação parcial não pode ser interpretada como catástrofe. Em uma doença crônica, ajustes fazem parte do tratamento. Às vezes, será preciso revisar a medicação, avaliar a alimentação, modificar o movimento, tratar o sono, investigar a depressão, reorganizar a rotina, trabalhar conflitos familiares, aumentar suporte. O corpo humano não é uma escultura terminada. Ela muda com a idade, gravidez, menopausa, doenças, medicamentos, trabalho, luto e transformação social.
A saúde precisa ser capaz de acompanhar um corpo vivo, não exigir um corpo congelado. Um tratamento integrado começa com avaliação, não com julgamento. É necessário compreender a história de peso, o momento em que o ganho começou, a presença de doenças associadas, a medicação utilizada, o sono, o funcionamento hormonal, alimentação, atividade física, capacidade funcional, saúde mental, existência de compulsão ou restrição, ou até pré-existência. O uso de álcool, a história de traumas, as condições econômicas, a rede de apoio, os objetivos pessoais da própria pessoa. Dependendo do caso, o cuidado para envolver medicina, endocrinologia, nutrição, psicologia, psicanálise, psiquiatria, educação física, fisioterapia, tratamento do sono, medicação, a cirurgia metabólica ou bariátrica, grupos de apoio. E aqui entra a Mind Fluir. Nós aqui oferecemos grupos de apoio de pessoas que, como você, está querendo permanecer no local onde você conquistou. Onde você que não consegue enxergar no espelho a mudança. Apesar de ver nas roupas, nos olhos dos outros, mas ainda assim não se sente que conquistou o suficiente. Para quem perdeu a identidade e agora está perdido, porque todos estão olhando para você novamente. Para tudo isso, existem grupos, existem tratamentos, existem conversas e não temos muito para cobrar de pessoas que ainda não encontrou o seu grupo, o seu momento, o seu tratamento. Os grupos de apoios são importantíssimos e muito pouco usado aqui no Brasil. Intervenções familiares também são importantes. Nenhuma profissão deve reivindicar sozinha a solução da doença multifatorial que é a obesidade. O médico não deve ignorar a mente, o psicólogo não deve negar a fisiologia, o nutricionista não deve tratar comida sem compreender o contexto, o profissional de atividade física não deve usar humilhação como motivação, o psicanalista não deve transformar toda obesidade em metáfora. A família não deve transformar apoio em vigilância. E a sociedade não pode produzir ambientes adoecedores e depois responsabilizar exclusivamente o indivíduo adoecido. A meta também precisa ser individualizada. Para algumas pessoas, uma redução moderada de peso já melhora significativamente a glicemia, pressão, sono e mobilidade. Para outras, pode ser necessário um tratamento mais intensivo. Em certos casos, a prioridade inicial pode ser interromper a compulsão. Em outras, recuperar a massa muscular. Em outras, tratar a apneia. E em outras ainda, sair da depressão. E aí, nós podemos conseguir caminhar sem dor. Saúde não cabe em uma única fotografia de antes e depois. Talvez a melhor imagem de transformação não seja um corpo menor ao lado de um corpo enorme. Talvez seja alguém que antes não conseguia brincar com o filho e agora consegue. Alguém que dormia sentado e agora tem a sua apneia tratada. Alguém que comia escondido e agora consegue realizar uma refeição sem culpa. Alguém que evitava consultas e agora se sente respeitado pela equipe. Alguém que se odiava diante do espelho e começou a tratar o próprio corpo como a sua casa. Alguém que reduziu o peso sem perder a vida para o excesso de controle. A obesidade é uma doença crônica. O ganho excessivo de peso é apenas um dos seus sintomas, talvez o mais visível. Mas a doença é muito maior do que o número que a balança apresenta. Ela pode envolver metabolismo, cérebro, hormônio, genética, ambiente, história emocional, relações, desigualdades e cultura. Hoje, existem tratamentos mais potentes. Isso é motivo de esperança para nós. Mas esperança sem consciência pode transformar-se em uma nova violência. Não podemos usar os avanços da medicina para produzir uma sociedade ainda mais intolerante com a diversidade corporal. Não podemos transformar medicamentos importantes em instrumentos de perseguição estética. Não podemos chamar de saúde um corpo progressivamente desnutrido apenas porque está menor. Não podemos substituir compulsão alimentar por restrição compulsiva. Não podemos substituir vergonha de ser gordo por terror a recuperar o peso. Não podemos trocar uma doença por outra.
O tratamento da obesidade precisa unir aquilo que durante muito tempo foi separado: saúde física, saúde mental, educação emocional, educação alimentar, movimento, condições sociais, vínculo, dignidade. E a medicação, ela vem para nos ajudar a conquistar tudo isso. Sim, ela diminui a fome, reduz o ruído. Mas precisamos aprender a escutar o que ainda a fome excessiva, antiga, fazia você se lembrar. Nós precisamos manter a fome de cuidado, a fome de descanso, a fome de pertencimento, a fome de reconhecimento, a fome de vínculo, fome de uma vida que não seja organizada apenas ao redor do peso, do ganho de peso ou da falta de peso. O objetivo não é convencer a pessoa a amar cada parte do próprio corpo todos os dias. Talvez isso não aconteça. Talvez isso seja uma exigência impossível. O objetivo inicial pode ser mais simples e muito mais profundo. Parar de usar o ódio como método de tratamento. Porque ninguém precisa emagrecer para merecer respeito. E ninguém deve ser impedido de cuidar da sua saúde em nome da aceitação. Podemos sustentar as duas verdades. A obesidade exige cuidado clínico e a pessoa com obesidade exige dignidade agora e já. Não depois de emagrecer. Agora. Se você chegou até aqui, provavelmente percebeu que este vídeo nunca foi sobre emagrecer. Foi sobre compreender. Compreender que a obesidade não é sinônimo de falta de caráter, não é preguiça, não é simplesmente comer demais. Também não é apenas um problema hormonal, nem apenas psicológico, nem apenas social. A obesidade é uma doença crônica extremamente complexa. E justamente por ser complexa, ela exige um tratamento que enxergue o ser humano por inteiro e individualmente. Foi exatamente por acreditar nisso que nasceu a Mind Fluir. A Mind Fluir não foi criada para vender dietas, não foi criada para prometer resultados rápidos, nem para alimentar a cultura da culpa. Ela nasceu para oferecer um cuidado verdadeiramente integrado. Aqui, entendemos que ninguém muda apenas porque recebeu informações. As pessoas mudam quando conseguem compreender sua própria história, quando aprendem a regular as suas emoções, quando constroem novos relacionamentos, quando recuperam a autonomia sobre a própria vida, quando deixam de lutar contra o próprio corpo e começam a cuidar dele. Na Mind Fluir, reunimos diferentes conhecimentos para construir um tratamento que respeite a individualidade de cada pessoa. Nossa atuação integra psicanálise, neurociência, análise corporal, educação emocional, desenvolvimento de inteligência relacional, tratamento da dependência emocional, ansiedade, depressão, burnout, compulsão alimentar, transtornos relacionados a comportamento alimentar, traumas, autoestima, desenvolvimento pessoal. Porque acreditamos que não existe saúde física sustentável quando a saúde emocional permanece adoecida. E também não existe saúde emocional completa quando ignoramos o funcionamento do corpo. Nosso compromisso não é simplesmente ajudar você a perder o peso. Nosso compromisso é ajudar pessoas a recuperar qualidade de vida, autonomia, consciência e liberdade. Hoje, nós realizamos atendimentos online para todo o Brasil e para brasileiros residentes em qualquer lugar do mundo. Além de atendermos pessoas de outros países que falem a língua portuguesa, permitindo que pessoas de diferentes lugares tenham acesso ao mesmo cuidado humanizado. Para quem prefere o atendimento presencial, nossa unidade está localizada em São Paulo, no bairro do Tatuapé, bem próximo ao metrô Carrão. Fácil localização, fácil mobilidade. E temos uma excelente notícia. Em breve estaremos ampliando nossas atuações com novas unidades, uma em Moema e outra em Alphaville, levando essa mesma filosofia de cuidado para ainda mais pessoas. Se você sente que chegou a hora de cuidar da sua saúde de forma séria, ética, integrada, será uma alegria receber você. Mas existe algo que eu gostaria de dizer antes de terminar. Durante este vídeo, nós falamos bastante sobre comida. Só que, em muitos casos, a comida nunca foi o verdadeiro problema. Ela apenas ocupou um lugar de dor, um lugar de solidão,
de ansiedade, de rejeição, da necessidade de pertencimento, da carência, do medo de ser abandonado, da dificuldade de colocar limites. Em outras palavras, muitas vezes a obesidade conversa diretamente com aquilo que chamamos de dependência emocional. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo vídeo. Vamos compreender como nossas relações podem adoecer o nosso corpo, como a necessidade de aprovação modifica nossas escolhas, como a infância influencia os relacionamentos da vida adulta. E por que tantas pessoas tentam preencher com comida aquilo que, na verdade, sempre foi uma fome de vínculo. Se você não quer perder esse conteúdo, aproveita agora para se inscrever no canal. Ative as notificações. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa compreender que obesidade não é falta de força de vontade. E deixe aqui nos comentários uma pergunta que eu faço para todos os meus pacientes. O que realmente tem alimentado a sua vida? Porque talvez a resposta não esteja no prato. Talvez ela esteja na história que você ainda não contou. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe e nos encontramos no próximo vídeo.